Eu sou Marcos Ferreira e você está em mais uma videoaula do site tutoriais3dmax.com.br. Para aqueles que caíram de paraquedas aqui, nós estamos trabalhando com os shapes do 3D Studio Max. Na aula passada nós vimos a opção de Soft Selection. Dando continuidade no conteúdo que preparamos para vocês, vamos desenhar aqui mais algumas coisas. Clica em Create, clica em Line. Vamos desenhar aqui uma linha meio angulada. Eu falei angulada e não ondulada. Terminou, clica com o botão direito. Vem em Modify e clica em Vertex. Aqui, na parte de Geometry, nós vimos algumas coisas aqui, como Attach. Agora nós vamos ver aqui uma opção Break. O Break é o seguinte. Clica aqui nesse ponto, por exemplo. Clica em Break. Olha o que o Break faz. O Break vai quebrar essa linha em duas partes, tá vendo? Então, caso tenha necessidade de se inserir uma nova linha aqui no meio, você pode utilizar a opção Break. No Create New Line, você pode criar uma nova linha, tá vendo? Terminou, clica com o botão direito. E agora você pode juntar essas duas linhas. Como é que faz para juntar essas duas linhas? Primeiro, você tem que aplicar um Attach nelas. Então, vamos selecionar aqui Segments. Seleciono o segmento, clique em Attach. Marco Attach. Na verdade, elas já estão unidas. Não estava desunida, não. Porque eu acabei utilizando o comando Break e desenhei a nova linha dentro do que nós já tínhamos. Agora eu vou clicar aqui em Vertex. Nós podemos perceber que podemos selecionar esses dois vértices. Para que nós possamos uni-los, nós temos uma opção aqui que pode ser bastante útil, que é o Weld. Vamos selecionar esses dois pontos e aqui ao lado nós temos o Weld. Clica no botão Weld e vá aumentando aqui a quantidade de Weld. Tá vendo? Aumentou bastante. Clicou, ele uniu esses dois pontos. Faz a mesma coisa embaixo, faz a seleção. Vamos supor que ele estivesse em 0, olha só. Aí você clica em Weld e nada acontece. E aí você vai aumentando. O meu está em centímetros, mas se o de vocês não tiver, não tem problema. Bota aqui 10, por exemplo, clique em Weld, não foi? Bota 20. Clique em Weld, não foi? Não pode botar muito também, porque senão ele pode pegar esses pontos e esses pontos aqui que nós não queremos. Então, é interessante você aumentar gradualmente. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 100. Clique em Weld, agora foi, tá vendo? Então, já vimos como quebrar aqui com a opção Break. E vimos também como juntar com a opção Weld. Os dois são igualmente importantes quando nós trabalhamos com as lines, né? Então depende da sua necessidade, você pode ter que quebrar e unir. Muita gente não sabe desses detalhes e aí acaba desenhando uma line errada e depois não consegue arrumar, vai e deleta toda aquela line que deu um puta trabalho para fazer, sendo que você podia quebrar, juntar e fazendo ajustes e deixando ela do jeito que você precisa que ela ficasse. Então vimos aí o comando Weld, que é um comando bastante importante. Nós temos aqui mais alguns botões que nós podemos mostrar. Um deles é esse aqui, ó. Selecione esses dois pontos e clique na opção Fuse. Fuse ele vai juntar esses dois pontos, é semelhante ao Weld. Aperte Ctrl Z. Nós temos aqui a opção Cycle. O Cycle ele vai fazer uma seleção pulando de ponto em ponto. Então caso você tenha uma linha com muitos pontos e alguns deles esteja difícil de selecionar, você pode clicar no Cycle e ele vai clicando na ordem correta dos pontos. Isso pode ser bastante útil. Tem o botão File, que nós podemos clicar diretamente sobre ele, clicar, segurar e arrastar. Isso aqui eu já mostrei em outras videoaulas também, é bem utilizado. Ou nós podemos fazer uma seleção. Aqui ao lado nós temos a quantidade que nós podemos colocar. Então você clica, segura e arrasta. E ele vai deixando do jeito que você necessita. E tem também a opção Chamfer, que se assemelha um pouco ao File. Você vai chanfrando, tá? Só que ele não fica arredondado, ele faz um chanfro e fica meio quadrado aí. Então, dependendo da sua necessidade, os dois podem ser utilizados. Então, vai depender muito daquilo que vocês estão fazendo e do resultado que vocês querem obter também. Eu vou agora explicar algumas coisas que estão aqui mais para baixo, que são os booleans das lines. Para isso, eu vou clicar em Create, vou clicar em Shape e vou desenhar um retângulo. E também vou desenhar um círculo. Pronto, assim eu vou conseguir explicar numa Nice. A primeira coisa, eu vou convertê-los em Editable Spline, botão direito, pode ser diretamente sobre a line ou aqui.
e vamos transformar em Editable Spline, a mesma coisa com o círculo, Editable Spline. Pronto. Agora eu consigo alterar as suas propriedades. Eu vou selecionar o círculo e vou atachar ele ao retângulo. E desmarco o Attach. Seleciona que agora ambos têm a mesma cor e fazem parte do mesmo todo. Se você clicar no Spline, você vai ver que eles ainda estão separados, mas eles estão unidos, tá? Aqui embaixo nós temos aqui as opções de Boolean. O Boolean ele se assemelha a ferramentas que existem tanto no Illustrator, que é o Pathfinder, e também ferramentas que tem no Photoshop e também no CorelDRAW. Aqui nós temos a opção Union. Então nós vamos clicar em Union, deixar ele marcado, e vamos clicar em Boolean. E aí eu estou com o círculo selecionado, eu vou clicar no retângulo. Então Union, olha só o que ele faz. Ele uniu esses objetos, né? Ele acompanhou o desenho que cada um tinha e uniu esses objetos. A partir daqui, eu poderia, por exemplo, aplicar um Extrude. E aí levantar a extrusão. Vale ressaltar que esse tipo de procedimento também é utilizado dentro da criação de maquete eletrônica, tá? Muita gente utiliza isso. Aperte Ctrl Z algumas vezes até voltar ao que era. Pronto, voltou ao que era. Aperta T, aperta Z. Top e Zoom. Seleciona agora o retângulo, por exemplo. Clica em Spline. Retângulo selecionado. Além do Union, nós temos aqui Subtraction, que é a subtração. Clica na subtração, clica em Boolean. O retângulo está selecionado, agora eu vou clicar no círculo. Então perceba que ele fez um corte. Estão vendo? Temos um corte aí. Nós podíamos habilitar aqui o Enable Render, Enable em Viewport, e poderíamos aplicar o Extrude. Extrude não. Deixa assim mesmo. Deixa aqui no retângulo, poderíamos aumentar aqui o Length. Um pouco Length e um pouco Width. Que é aquilo que eu falei para vocês da maquete eletrônica. Ó. Então nós podemos dar uma certa altura aí nas coisas. Tá vendo? O Angle deixa em 0 e o Aspect 0 também. O Aspect 0 não, o Aspect nós temos que dar uma certa altura. Tá vendo? Então isso aqui poderia ser a parte de uma planta de algum projeto que vocês estivessem criando. Tudo bem? Então é importante saber trabalhar com os shapes, ele só vai auxiliar vocês. A princípio pode parecer, mas né, será que eu vou usar isso? Não, vai usar, pode ter certeza que sim. São ferramentas muito utilizadas, com certeza. Aperte Ctrl Z algumas vezes, vamos voltar ao que era, para continuar explicando os booleans das lines. Voltamos aqui, clica novamente em Spline, seleciona qualquer uma das duas, tanto faz. Vamos ver aqui agora a parte de interseção, intersection. Seleciona, clica em Boolean e clica na outra forma. A interseção ele vai pegar a forma que é a subtração tanto do retângulo quanto do círculo. E aí nós temos essa forma aí, que é o derivado dessas duas que eu acabei de dizer. Para finalizar os nossos estudos do Shape, claro que ainda tem outras coisas, só que eu estou apresentando as principais para vocês, as que mais se utilizam no dia a dia. Nós vamos trabalhar agora com a ferramenta de texto. Para aqueles que acompanham nossas videoaulas lá desde o começo, nós fizemos uma vez um carimbo, e nesse carimbo nós trabalhamos com a ferramenta texto. Também fizemos um cesto de lixo, que acabamos utilizando a ferramenta texto também, só que de lá para cá nós não vimos muitas coisas referentes a essa ferramenta. Ela é super simples de ser utilizada, e vamos testar agora na prática. Clica em Create, clica em Shape, clica em Text. Sempre que você vai iniciar um novo texto no 3D Max, você pode clicar na tela, eu vou chegar mais perto aqui. Ele vem escrito Max Text, né, que 3D Studio Max, e Text de texto. Nós podemos mudar digitando tutoriais 3D Max, fazer meu jabá. E aí nós podemos aumentar o size, né, que é o tamanho, o kerning, que é o espaçamento entre as letras, o leading, que seria o espaçamento entre as palavras. E podemos clicar aqui em Enable Rendering Viewport. Nós poderíamos deixar esse texto, eu vou diminuir aqui para vocês verem melhor. Vou deixar aqui em radial. Agora eu vou trabalhar aqui melhor. Pronto.
Eu poderia deixar ele dessa maneira. Deixar aqui com os 12 sites, por exemplo. Que se vocês analisarem aqui, nós temos o texto, ele já é renderizável. Renderize. Só que ele está só com um contorno. Eu vou duplicar isso aqui, clicando com Shift, segurando e arrastando. Deixar uma cópia aqui. Clique em Modify. Só que eu também posso trabalhar com a ferramenta Extrude. Abra aqui, aperte E 2 vezes e temos a extrusão. Então existem essas duas possibilidades de se trabalhar com o texto. Podemos aplicar vários modificadores e ter o texto aí como vocês estão vendo. Aperte F4, você vai perceber que o texto tem alguns segmentos. Nós podemos aumentá-los. Então perceba aqui, ó, na extensão dele, ele tinha um segmento. Então depende do que você for aplicar depois, pode ser necessário que você aumente isso aqui, deixando 12 segmentos, por exemplo. Estão vendo? Temos aqui a opção de Path. Tá vendo? Que é só um Path mesmo. Temos Mesh. E temos NURBS. Fica um pouco lento aqui, quase trava. Pode até travar, porque se tiver muitos segmentos, ó. Só que o mais utilizado mesmo é o Mesh, nesse caso. Tá? Temos um Mesh aí. Podemos aplicar texturas no texto, enfim. Vou desabilitar aqui o F4. E trabalhar desta forma. Ok? Pode receber textura, pode receber materiais diversos. E basicamente é isso. Não tem mais muito que se explorar quando nós falamos de texto. Pode-se aplicar outros modificadores também, mas aí tem a questão da experimentação. Eu dou esse conjunto de videoaulas por encerrado. Se dividiu aí em várias partes. Espero que seja de bom proveito para vocês. Meu nome é Marcos Ferreira e você esteve em mais uma videoaula do site tutoriais3dmax.com.br. Vejo vocês em breve, um abraço e até lá!